Ela é licenciada e bacharel em Física pela PUC São Paulo. Atualmente é professora titular de Física da Unisantos, Universidade Católica de Santos. É mestre em Educação pela Unisantos, com a dissertação sobre a formação de professores em Cuba. É doutoranda em Educação, tese A Educação Cubana como Pedra Angular da Nacionalidade Cubana. É diretora de Relações Internacionais da Associação Cultural José Martí, da Baixada Santista. Eu tenho a honra de entrevistar hoje aquela que é mais conhecida como embaixadora de Cuba, professora Maria do Carmo Leite. Boa noite, professora. Boa noite, Ju. Olha, é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito seu amável convite. Você sempre é essa pessoa querida que eu agradeço muito. E agradeço todos os seus amigos que estão acompanhando a gente através desse seu coletivo maravilhoso aí, que tem brindado dias maravilhosos para a gente aqui durante a pandemia, né? Ver tanta gente boa aí frequentando, falando, uma delícia. Obrigada, viu, João? Muito obrigada, professora. Professora Maria Leite, a gente sabe que opinião pública é, de certa forma, também opinião de classe. E isso reforça ao longo do tempo todas essas histórias, preconceitos e muitas mistificações feitas em torno de Cuba. Muitas vezes a própria boa parte da esquerda negligencia, né, questões importantes como a questão da geopolítica para a discussão da ilha. E você já foi para lá, salvo engano de minha parte, 70 vezes, e conhece bem esse país, né? Conta um pouquinho para a gente como se deu essa aproximação e fala um pouquinho sobre as raízes históricas aí da educação cubana. Deixo contigo. Tá. Ju, a minha aproximação com Cuba foi assim um fato que a gente que vivenciou todo o período em que era proibido ir para Cuba, na época do regime militar, podia ir para a União Soviética, para a Alemanha Oriental, mas o nosso passaporte estava escrito que era válido para todos os países, menos para Cuba, né? Então, eu estava aguardando meio ansiosamente uma oportunidade de ir a Cuba. Quando eu vi as primeiras viagens anunciadas, o Brasil estava na iminência de reatar relações diplomáticas. Inclusive, quando eu estava em Havana, foi que ocorreu essa reaproximação diplomática, né? E então eu fui, e mais ou menos eu posso dizer que foi assim um casamento por correspondência. Quando eu cheguei lá em Cuba, eu achei o noivo mais bonito do que eu imaginava, né? Uma coisa que se processou à distância, eu acabei me envolvendo. E eu fui para lá, não sabia bem o que me esperava. Quando eu cheguei lá e comecei a passear, aquilo tudo me causou, assim, no primeiro momento, um estranhamento, né? Naqueles bairros nobres, aqueles palacetes, todos divididos, com uma porção de famílias morando no interior, né? E em cada quadra uma criança. Eu fui daqui para lá pensando em esquecer escola. E naquela época eu tinha muitas aulas, já trabalhava na universidade, na escola de ensino médio, onde eu trabalhei 36 anos, do Estado. E eu cheguei lá, aquilo eu me maravilhei com aquelas crianças saindo da escola, indo a pé para suas casas, né? Cada quadra um círculo infantil. Isso foi no ano de 1986, e a partir daí eu comecei a estudar Cuba. Eu voltei de lá motivada para entender o que era educação, e fui voltando nos demais anos para congressos, né, de educação em Havana, para frequentar universidades, cursos, né? Então, as minhas voltas lá são em função desse estudo que eu comecei no ano de 1986, tá? Tá bom, Ju? Você quer perguntar alguma coisa, querida, ou não? Então, professora, como eu quero saber um pouquinho das raízes históricas da educação cubana, um pouquinho do José Martí, o famoso José Martí. Tá. Olha, Ju, é o seguinte, há uns anos foi publicado no Brasil um livro chamado A Vantagem Acadêmica de Cuba. E esse livro se tornou uma referência para as pessoas no Brasil que queriam conhecer um pouco da educação cubana. Só que o livro, na verdade,
ele tratava, foi escrito por um autor norte-americano, um personagem na área de estudos comparados, né? O Carnoy, é o nome do autor, Martin Carnoy. E ele fez uma comparação Brasil, Chile e Cuba. Mas como falar de Cuba sempre rende muito, porque as pessoas, bem ou mal, todo mundo quer ter uma opinião sobre Cuba. Então, ele colocou no livro o nome A Vantagem Acadêmica de Cuba, mas, na verdade, ele não entrou na vantagem acadêmica de Cuba, porque ele trouxe alguns elementos ao livro que ele se baseou nos estudos da Unesco, porque ele mesmo nunca esteve em Cuba. Então, ele anunciava algumas reformas que já estavam implantadas há alguns anos, como que iriam acontecer futuramente, né? Então, o livro já tinha uma defasagem, assim, pode-se dizer, histórica. E ele não entrou na real vantagem acadêmica de Cuba, que é esse legado a partir das raízes autóctones, que são raízes que vêm do século XIX. A gente pode dizer que a educação em Cuba plantou o seu legado a partir do ano de 1850, com um padre cubano, Félix Varela. E ele queria introduzir em Cuba uma educação contrária ao ensino escolástico, ao ensino dogmático. E ele passou a história da educação em Cuba como um professor que ensinou os cubanos a pensarem. Então, ele sempre dizia que o professor, quanto mais fala, menos ensina. Então, ele foi o introdutor da escola cubana, compartida entre meninos e meninas, a escola para as classes sociais menos privilegiadas, ainda assim uma escola com conotação burguesa. E, após o Félix Varela, no ano de 1853, nasceu José Martí, que foi quem consolidou o legado da educação cubana da época colonial, né? O Martí, ele não foi apenas um homem de ideias, ele dedicou a vida dele à luta pela independência de Cuba, né? Martí viveu muito pouco em Cuba, com apenas 16 anos, ele foi preso por influência de um professor dele, Rafael Mendive, que também foi preso, né? E o pai dele, de José Martí, era um soldado do exército colonial, e quem praticamente foi o pai ideológico de Martí foi este professor Rafael Mendive. Então, o Rafael Mendive foi preso, o Martí também foi preso, porque naquela época ele já organizava jornais, periódicos, escrevia contos, poesias. O tema dele era tratar contra o regime de escravidão e contra o colonialismo espanhol. E ele foi preso com 16 anos, ficou preso algum tempo, alguns meses, mais ou menos, não chegou a um ano, só que essa prisão teve umas sequelas muito graves na saúde dele. Ele ficou preso numa pedreira e com aquelas bolas que usavam antigamente de ferro, uma esfera de ferro atada com uma corrente no tornozelo. E isso provocou danos na perna dele, que ele levou isso para o resto da vida. E Martí foi deportado para a Espanha. Então, ele viveu em muitos países, a maior parte da vida dele ele viveu nos Estados Unidos, né? Então, ele teve, assim, oportunidade de ter acesso ao que se fazia na educação no mundo. E o Martí não era um professor, embora ele tenha se formado na Espanha em Direito, ele praticou durante a maior parte da vida deles o exercício como professor nos momentos de dificuldade, né? Ele foi um grande estudioso das civilizações pré-colombianas, né, nas Américas, dos índios que aqui viviam, e Martí deixou um legado para as gerações atuais, é um legado que vem desde o século XIX, e esse legado é a base da educação em Cuba. O que ele defendia nesse legado? Ele defendia uma educação não mais voltada à Europa nem aos Estados Unidos, uma educação baseada nos fundamentos da América Latina, nas nossas raízes,
na nossa cultura. Inclusive, ele publicou um livro que foi totalmente editado por ele, escrito por ele, que se chamava A Idade de Ouro, voltada para crianças, uma revista, melhor dizendo. Agora virou um livro com aqueles encartes, mas, na verdade, era uma revista. Onde o que ele defendia era isso, o ensino público, o ensino laico, o ensino gratuito, o ensino compartido para meninos e meninas, a emancipação da mulher e, principalmente, a educação voltada aos valores latino-americanos, né? O nosso legado, a nossa cultura, a nossa realidade. E o Martí deixou esse legado escrito em cartas, em publicação em jornais, que foram publicados muitos escritos dele, em discursos que ele fez pelo mundo, né? Inclusive, o Martí fez um discurso belíssimo num sindicato obreiro de Nova York, quando morreu Marx. Não se pode dizer que Martí era marxista, porque praticamente ele foi contemporâneo, e da maneira com que as ideias demoravam para se propagar de um continente para o outro, Martí, em vida, ele não teve propriamente acesso às ideias, só que ele conhecia o Marx, soube da morte dele, e fez um discurso belíssimo num sindicato obreiro em Nova York. Martí também viveu uma grande parte da vida dele em Tampa, na cidade de Tampa, na Flórida, porque lá em Tampa havia um porto, que era o local mais ou menos de fácil acesso para Cuba, aonde se instalaram fábricas de charuto, tabaco, por iniciativa de espanhóis que moravam em Tampa. E a cidade de Tampa, o porto, vivia no século XIX à custa disso, do cigarro, do charuto. As folhas vinham de Cuba, os tabaqueiros vinham de Cuba. E Martí, ele ia nessas indústrias com os tabaqueiros, conclamar os cubanos a voltarem para Cuba e se entrosarem com o exército que lutava contra o colonialismo. Foram 30 anos de lutas. Então, o processo de independência de Cuba foi um processo muito sofrido, porque foi uma luta para Cuba, foi a última colônia espanhola nas Américas, né? Então, os espanhóis entregaram tudo, mas pretendiam preservar a ilha pela posição geográfica, era, como se dizia, a chave do mundo, né? E dali tinham acesso para os vários continentes, né? Então, Martí foi organizar esse exército, 30 anos de luta que acarretaram na morte de 400 mil cubanos, que era 1/3 da população da ilha na época, né? Então, você imagina, 1/3 da população morreu nos campos de batalha. E o Félix Varela, que foi praticamente o pai, posso dizer, dessa tradição de legado educacional cubano, ele não morreu nos campos de batalha, mas ele morreu na cidade de Santo Agostinho, na Flórida, deportado. Ele, para não ser preso, talvez não ser morto, ele foi para os Estados Unidos, para a Flórida, né? E veja que no século XIX já havia assim, uma aspiração muito grande entre os cubanos de irem para os Estados Unidos estudar, trabalhar nos momentos de dificuldade, né? Isso era uma aspiração do jovem cubano. E Martí conviveu com esses cubanos lá, muitos que voltaram para Cuba para se entrosar a esses campos de batalha. E eu estou falando do Varela e do Martí como exemplo, mas diversos outros professores e pedagogos cubanos se entrosaram nas lutas de independência e morreram nos campos de batalha. Então, isso criou na educação cubana uma tradição do professor se ver como um soldado da soberania do país, um militante das causas de independência do país, né? Então, essa conotação do professor como um defensor da nacionalidade, da cultura, das raízes, isso vem muito forte e foi perpassando todo o começo do século XX. Em 1898, a guerra contra a Espanha estava praticamente ganha, né? Os espanhóis eram um exército destroçado, e eles começaram a luta dizendo: nós vamos até o último homem
e até a última peseta para defender a nossa colônia. E depois, quando estava já próximo ao final do século XIX, não havia mais condição de se manter essa guerra, né? E aí houve um incidente num barco, um atentado num barco norte-americano que estava no porto de Havana, e os norte-americanos fizeram uma intervenção nessa luta. Então, houve uma guerra hispano-americana que durou praticamente 8 meses, né? E essa guerra foi praticamente uma guerra naval, que se deu das regiões do Oriente de Cuba, principalmente na Baía de Santiago. E os americanos chegaram com os seus barcos, né, potentes, e a Armada Espanhola era uma coisa incipiente, né? Então, eles facilmente foram derrotados. Inclusive, esses barcos espanhóis, eles continuam lá submersos em Santiago de Cuba. Eu não sabia que isso existia, eles fazem parte de um patrimônio histórico submerso, isso existe no mundo. A Unesco preserva alguns fatos históricos, né? Toda essa luta está lá nesse legado que são esses barcos que permanecem lá vigiados, cuidados e estão afundados lá em Santiago, né? Logicamente, a pessoa, para conhecer esse legado, tem que ser mergulhador, né? Eu vi só da superfície aí de cima, uma vista belíssima. Aliás, para mim, a vista mais linda que existe no Caribe, né? Do alto do Morro de Santiago, se avista em frente o Mar do Caribe e, ao fundo, a Serra Maestra. Então, é uma maravilha de enxergar isso. E a gente vai lá, dentro do interior dessa fortaleza, tem toda essa história dos barcos, né? Então, a gente pode se debruçar ali no Caribe, imaginando que foi essa batalha naval. Então, terminado essa batalha naval, os norte-americanos se instalaram em Tampa para vir lutar em Cuba, né? Todo o exército norte-americano se hospedou em Tampa, que inclusive trouxe um grande progresso material para a região, porque construíram linhas férreas, inclusive para levar as tropas até Tampa, né? Foi um negócio muito lucrativo, as tropas hospedadas, os grandes generais hospedados em maravilhosos hotéis, né? Onde colocaram as primeiras lâmpadas elétricas norte-americanas foram nessa região, nesses hotéis em Tampa. E os americanos sempre lucram muito, né? Com as guerras que eles inventam no mundo. Aí, quando a guerra terminou, os norte-americanos disseram, olha, agora os soldados que estavam lutando durante 30 anos, que se chamava Exército Mambi, que era constituído uma grande parte de escravos que iam sendo libertos. Esse exército tem que ficar nos campos, porque é uma gente que está num estado de barbárie, de ignorância, vão vir para as cidades, podem estuprar as mulheres, podem cometer violências, roubos. Então, a tropa vai ser desarmada no campo e não permitindo que os exércitos cubanos continuassem organizados. E, no mesmo dia que no Palácio dos Capitães Gerais, em Havana, se arreiou a bandeira espanhola, no mesmo dia se ergueu a bandeira norte-americana, né? Então, veja que os americanos, os norte-americanos, melhor dizendo, sempre fizeram de Cuba um laboratório dos seus métodos globais, que depois eles iriam aplicar em outros países, né? Então, eles projetaram o poder deles além das fronteiras deles, né? Então, é um apoio à liberdade que eles veem que é imanente deles próprios, que dava o direito dele intervir em outros países além das suas próprias fronteiras. Como dizia José Martí, que o mundo tem dois campos, uns que defendem a liberdade, mas aborrecem a liberdade, porque só querem a liberdade para si, e os que amam a liberdade e querem a liberdade para todos. Quer dizer, todos querem a liberdade, uns para si e outros para todos, né? Então, e os americanos, com essa convicção que esses propósitos morais são suficientes, vejam bem, eles partem dessa convicção que eles têm propósitos morais suficientes
para intervir em outros países do mundo. E Cuba funcionou como um microcosmos disso que iria se expandir, né, e ser conhecido como imperialismo norte-americano. Então, veja, quando Cuba se tornou independente da Espanha, os americanos interviram, e aí eles fizeram uma constituição dirigida por eles, um exército dirigido por eles, uma invasão cultural em que as escolas eram dirigidas por eles, o ensino público era incipiente, fraco e desacreditado. Os cubanos, todos que tinham possibilidade, matriculavam seus filhos nessas escolas que obedeciam todos os padrões norte-americanos. Os esportes eram o beisebol, era o basquetebol, então daí é que os cubanos adotaram esse esporte que eles se chamam de pelota, que é o beisebol, né, dessa época. E os americanos, então, nessa ocasião, se deram, né, como direito de baixar seria assim, um tratado que deu a possibilidade de eles abrirem a base em Guantánamo, que até hoje está instalada lá. Guantánamo não é por um acaso, que é a melhor baía de Cuba, pelo seu formato, pela sua posição estratégica. Então, durante os primeiros 50 anos em Cuba, existiu o que foi chamado de República Mediatizada. Era mediatizada pelos norte-americanos. E a educação foi, como eu disse, era uma educação precária, tinham poucas universidades na ilha. Quando a Revolução triunfou, em 1959, em Cuba só tinham 15 mil estudantes universitários. 3 universidades, sendo que uma delas era privada, isso na ilha toda, né? Para uma população de mais ou menos 11 milhões de habitantes, quando foi em 1959, eram 13 universidades apenas, três universidades. Então, o movimento universitário teve uma importância muito grande em Cuba, uma revolução inconclusa, que não chegou à vitória, mas ela plantou as raízes, plantou os ideais na geração que, em 1953, ia iniciar a vitoriosa Revolução Cubana, né? Essa Revolução de 1930, ela teve um expoente máximo, que foi Júlio Antônio Meia. Júlio Antônio Meia, ele era um estudante universitário, fundou uma universidade popular para os trabalhadores estudarem, que se chamava Universidade José Martí, e ele foi praticamente o responsável por levantar em Cuba o legado de José Martí, porque quando os interventores chegaram nessa república mediatizada, eles queriam transformar o Martí num herói estático. Era um homem que venceu as lutas, e as ideias de Martí não eram convenientes a esses interventores. Então, as ideias de Martí estavam aplacadas, e todo o ideário de Martí foi mantido na palavra viva dos professores. Os professores nas escolas é que iam inculcando nas crianças os ideais de independência, da independência de Cuba, que não tinha sido concretizada com a invasão, né? Então, toda a luta de 30 anos do exército colonial praticamente foi destruída, mas esses ideais seguiram vivos na educação, nas escolas, nos primeiros 50 anos do século XX, né? Bom, O que eu ia perguntar, né? Depois de 1959, com a Revolução Cubana, como ficam, então, os ideais do José Martí, como fica a educação cubana? Então, quando a Revolução triunfou, a primeira ideia que se tinha era que era necessário conscientizar as pessoas, principalmente a juventude, do que era a vida realmente no campo, a vida dos cubanos. Paris, quando a Revolução triunfou, era, melhor dizendo, Havana, desculpe, Havana era Paris do Caribe. Quem já foi em Cuba vê os traços que existiam naquela cidade, de uma cidade que era um esplendor dentro do Caribe. Então, o que foi a ideia da Revolução? O primeiro ministro da Educação cubano
que foi nomeado pelo Fidel Castro, Armando Hart Dávalos, um grande intelectual, um grande ideólogo da Revolução Cubana. Esse ano ele estaria completando 90 anos, mas ele faleceu há 3 anos. O Armando Hart, juntamente com Fidel, com Che e toda a direção do movimento revolucionário, eles se instalaram no quartel Colômbia, que era o quartel onde radicava o Fulgêncio Batista. O Camilo Cienfuegos veio imediatamente para Havana, quando a Revolução triunfou. O Fidel veio alguns dias depois. E quando o Camilo chegou em Havana, ele tomou o quartel Colômbia, que se transformou na Ciudad Libertad. Aí se instalaram aí para gestar a campanha de alfabetização. Então, o grande movimento da Revolução Cubana, na tentativa de levar novos valores para dentro da sociedade, foi essa campanha de alfabetização. Mais do que alfabetizar, foram para o campo milhares de estudantes. Aquele ano da campanha de alfabetização foi em 1961. As aulas foram canceladas. Então, os estudantes foram para o campo, professores, alfabetizadores, operários. Foi uma grande mobilização. E foram para os campos para recuperar toda aquela situação de analfabetismo e, ao mesmo tempo, conviver com essas pessoas e entender o que seriam as necessidades. Tanto é que, do meio desses estudantes que participaram da campanha, é que saíram os grandes líderes para fundar as organizações de massa em Cuba. A Federação Cubana de Mulheres, os CDRs, a União de Jovens Comunistas, a Associação de Pioneiros José Martí, né? Então, todas as grandes associações de massa saíram dessa experiência que eles adquiriram. Veja bem, por que precisava tanta gente para alfabetizar? Porque eles foram para os campos e cada homem, cada família que precisava ser alfabetizada, uma vivia distante da outra. Então, o alfabetizador praticamente vivia na casa. E ocorreram alguns incidentes gravíssimos nessa campanha, que foram assassinatos de jovens que foram alfabetizar. Isso daí já havia sido já plantado dentro de Cuba uma contra-revolução. Então, para assustar os pais, assustar os próprios jovens, para não quererem ir para o campo, eles mataram primeiramente um jovem que foi preso, torturado e morto, que foi o Conrado Benítez, que tinha apenas 18 anos. E, algum tempo depois, mataram dentro da casa, mataram o professor alfabetizador, o Manuel Arcunce Domenech, que tinha apenas 16 anos. Ele estava na casa alfabetizando, chegaram esses contra-revolucionários e falaram, quem você é? Aí o camponês falou, ele é meu filho. Aí ele deu um passo à frente e falou, não, eu sou o professor alfabetizador. Aí ele foi torturado, o corpo dele foi todo marcado por uma violência extremada. Ele e o dono da casa também foi assassinado na frente da família. E isso teve um efeito contrário. Em vez das pessoas ficarem com medo, aí as pessoas se mobilizaram para participar mais dentro dessa campanha, né? Bom, aí, com essas pessoas alfabetizadas, Cuba teve que fazer grandes esforços para ter uma formação emergente de professores, para ter professor para formar, à medida que essas pessoas foram evoluindo dentro do Sistema Nacional de Educação. Então, as pessoas ascenderam até o 9º ano de escola, depois foram para as faculdades obreiro-campesinas, para as universidades, e em cada província foi se criando uma universidade. O ensino passou a ser todo estatal, né? E quando foi no final da década de 70, por esses motivos que a gente conhece, Cuba, para poder sobreviver das grandes ameaças externas, teve que recorrer a uma aliança com a antiga União Soviética. Aí chegou em Cuba a influência da pedagogia soviética, para se somar com as influências que vinham já do século XIX, do legado de Martí. Então, foram as influências de Marx, de Engels,
do grande pedagogo russo, o Makarenko, e, inclusive, muito que existe atualmente até dentro da escola cubana, são essas raízes do processo disciplinar. O Makarenko, ele viveu na União Soviética, na época que a União Soviética estava destroçada pela Guerra Civil, pela Primeira Guerra, e ele fundou umas escolas onde ele recolhia as crianças que estavam abandonadas para morrer. Imagina uma criança abandonada em São Paulo, é uma tragédia. Agora, uma abandonada em Moscou, com uma temperatura de menos 42 graus Celsius, né? Então, ele recolhia essas crianças em colônias, e essas crianças que ele foi formando foram grandes homens que deram a sua contribuição para a consolidação da União Soviética, né? Então, a influência do Makarenko foi muito grande em Cuba, né? E, inclusive, havia um destacamento de professores desses que foram formados, né, em caráter emergencial para suprir os quadros nas escolas, que se chamavam os Makarenkos. Aí, o processo todo foi evoluindo, a educação dentro de um contexto social, um contexto político, né? Quando chegou lá para meados da década de 80, né, que foi, inclusive, quando eu fui a primeira vez a Cuba, já haviam sinais de alguma coisa que precisaria ser retomada, reformada, né? Como dizia o próprio Fidel Castro, muitos dos erros que se cometeram em Cuba foi por querer copiar modelos externos, inclusive da antiga União Soviética, né? Coisas que eram feitas lá na União Soviética, algumas que funcionariam lá, ou nem lá não funcionariam, e quiseram importar para Cuba alguns momentos. Aí teve uma política de retificação de erros, né? Essa política de retificação de erros em Cuba foi o que permitiu à Revolução Cubana resistir quando chegou a perestroika, né? Então, todo mundo esperava, é um dominó. Caiu a União Soviética, caíram os países do leste europeu, Cuba deveria vir como um dominó, que todos estavam caindo, cair também. Só que, como disse o próprio Fidel Castro, Cuba, não esqueçam, que está muito longe no histórico e no geográfico. Então, continuaram lutando, e até hoje, todo mundo, os que estavam esperando lá com a teoria do fim da história, né, quando caiu o muro de Berlim, o muro que caiu para o lado errado, que Cuba também iria cair, e estão lá até hoje. Aí essa política de retificação de erros foi que permitiu que a Revolução Cubana seguisse num contexto de muita dificuldade, que foi chamado em Cuba o período especial. Esse período especial foi quando Cuba perdeu 85% das exportações e das importações, repentinamente, perdeu os parceiros comerciais que exportavam para Cuba e para onde Cuba mandava os seus produtos, com preços não aviltados. Muita gente pensa que em Cuba não se trabalhava. Cuba aportava a sua parte para o CAMI, que era esse comércio que existia entre os países socialistas, né? De repente, tudo acabou e Cuba se viu sozinha, mas foram resistindo. Não se fechou nenhuma escola e nenhum hospital. Quando chegou, suplantado esse grande período de dificuldades, que se deve, em grande parte, Cuba ter saído desse período especial, à presença do Chávez na Venezuela. Quando Chávez começou a ascender na Venezuela, foi quando Cuba começou a ter possibilidade de se recuperar. Aí, quando chegou no final do século XX, no ano de 1999, que coincidiu com o incidente de um menino que foi sequestrado pela família em Miami, o Elian Gonzalez, que agora já é um adulto, inclusive vai ser pai, ele anunciou. Eles desencadearam em Cuba um momento muito importante que foi chamado de Batalha de Ideias, que foi uma mobilização muito grande, primeiro para trazer o menino de volta. E no bojo todo esse entusiasmo, né, foi que começou a se fomentar mudanças em todas as áreas, inclusive na educação. Aí se levantaram alguns grandes problemas, isso daí eu estou falando já em 1999, né?
porque a Revolução, no início, viveu um grande período de euforia, as pessoas estudando, ascendendo, aquela massa de que eram os de baixo, os vilipendiados, os aplacados, né? Os pobres de la terra, que nem dizia José Martí, pobres de la terra, esses daí ascenderam. Então, passado esse momento de euforia, com a chegada da União Soviética, logicamente, começaram a aparecer problemas do burocratismo, uma lógica entre a emancipação e a regulação que existia dentro da educação, né? E aí se fez assim um inventário total da educação no ano de 1999, a partir do qual o que precisaria ser mudado. E se levantou 3 grandes problemas. Primeiro, era que estava se fomentando na sociedade uma ideia de consumidor muito acima de produtor. Então, as pessoas queriam viver à custa de todos os benefícios que a sociedade socialista propiciava, e o trabalho começou a ser debilitado como um valor social. Veja que em Cuba sempre se deu uma importância muito grande à educação para o trabalho. Não é educação para o mercado de trabalho, é educação para formar os jovens, para enxergarem o trabalho como um valor, né? Então, isso tudo é um processo que foi bem sucedido dentro da educação em Cuba. Os cubanos veem o trabalho como um valor, só que entre ter uma ideia teórica e isso passar para uma atitude prática, aí tem uma ponte, né, uma certa dificuldade. Então, o primeiro problema era esse, que as pessoas estavam querendo consumir muito e produzir pouco, né? Esse foi o grande problema. Segundo, que estava havendo uma fragmentação entre as instituições que são a base da educação, a escola, a família, a sociedade. O vínculo entre essas 3 partes estava pouco entrosado, as famílias tinham que ser chamadas mais para a escola, né? Nessa ocasião, havia em Cuba as escolas de campo, os alunos, quando iam para o ensino médio, que era um ensino chamado pré-universitário, os ensinos técnicos, todas as escolas de 15 a 18 anos eram no campo. E os pais soltavam lá a meninada, lá, imagine, tudo para o campo, iam para lá, tudo pago pelo Estado, de trem, de ônibus, para essas escolas no campo, né? Dentro dessa ideia martiana, pela manhã enxada, pela tarde a pluma, que é a caneta, né? Pela manhã as crianças trabalhavam no campo, crianças não, porque eram tudo já de 15 anos para frente, né? Até 18. E à tarde era o ensino, né? O ensino propedêutico. Aí o que acontecia? As famílias estavam se desresponsabilizando um pouco, né? Soltavam lá a meninada, lá numa fase difícil, né? De 15 a 18 anos, então precisaria se reforçar esses elos. Família, sociedade e escola. No Brasil, agora, atualmente, tem uma ideia, eu acho muito curioso, que até professores, colegas meus, dizem assim, a escola tem que instruir, quem tem que educar é a família. Não, a hora que a escola abdica do seu papel de educadora, a educação está falida, porque o professor tem que ser, antes de tudo, um educador. O professor é professor de matemática, de física, mas ele educa com a sua atitude, com a sua responsabilidade. A escola tem que educar, o pai tem que educar, a escola tem que instruir, os pais também podem instruir, não é verdade? O pai sai com o filho no fim de semana, leva para ver um evento cultural, ele está instruindo a criança. Então, não existe essa separação faz da escola uma instituição morta, né? Quando a escola só quer instruir, não quer educar. Bom, e aí o terceiro problema é que a educação em Cuba estava indo para um viés muito tecnicista e se abandonando o caráter do ensino para o humanismo. Então, nessa ocasião, até por uma decisão do Fidel Castro, nós estamos falando aqui de Martí, das raízes da pedagogia, mas para quem viveu como eu vivi, desde 1986 até
durante 20 anos, que Fidel se afastou do poder em 2006. E eu sempre assisti os discursos dele nas festas de 26 de julho, de 1º de maio, nos eventos de pedagogia que ele fazia abertura, né? E a gente pode dizer que a educação em Cuba pós-revolucionária teve a sua grande base no pensamento pedagógico do Fidel Castro, né? As grandes reformas, os grandes movimentos que foram feitos em Cuba foram feitos por iniciativa dele, né? Então, ele determinou que nas escolas deveria se privilegiar o ensino da história, com enfoque ético, o enfoque da educação moral, para os valores, né? Então, o ensino em Cuba, qualquer criança, assim, tem um grande número de aulas de história. Então, a partir do que é o 7º, 8º e o 9º grado, que são os 3 últimos anos do ensino fundamental, o aluno tem o ensino em tempo integral. Então, ele tem, por exemplo, 6 aulas por semana de matemática, 6 espanhol e 6 de história, né? Quando ele vai para o ensino médio, que é o ensino pré-universitário, como eles chamam lá, ou alguma carreira que ele queira fazer no ensino técnico, que lá tem muitas carreiras, bem mais do que aqui, né? Esse ensino técnico também dá o direito do aluno ascender a carreira universitária. Aí, nesse ensino, que já é de 15 a 18 anos, tem uma disciplina que se chama cultura política, onde dentro tem os grandes conteúdos de filosofia, de sociologia, e tudo isso é reforçado, essa ideia da ética, da educação, dos valores da nacionalidade cubana, das raízes da nacionalidade, né? Como dizia o Martí, um povo que não é dono da sua cultura, ele não é dono da sua história, não é dono da sua soberania, né? Um país que não domina a sua cultura, ele é uma presa fácil à invasão. Então, nisso que está o sentido de resistência da Revolução Cubana, nessa raiz que eles plantam, nesse ensino calcado nos valores nacionais. Ninguém vai defender a soberania se a pessoa não se enxergar como dono daquilo, como alguma coisa, um sentimento de pertencimento, né? E isso tudo foi determinado no início dessa batalha de ideias, né? Quando chegou no ano de 2007, em Cuba, se fez um grande movimento que já estava o Raul Castro, né, dirigindo o Conselho de Estado e Conselho de Ministros em Cuba. E foi visto que, da maneira como que o país estava se encaminhando, iria necessariamente chegar a um ponto de uma inviabilidade econômica. Então, em Cuba teve início o que foram chamados lineamentos do partido e da revolução, lineamentos, que são diretrizes. Então, se fez uma grande mobilização, onde se juntaram nessas mobilizações aproximadamente 5.000 cubanos. Eram reuniões que eram feitas, organizadas pelos CDRs, pelas associações de classe, partidos, o partido, melhor dizendo, desculpe, o partido, os sindicatos. Aí, o que foi feito? Discussões em praça pública, né, se reuniam numa praça, todo mundo sentado, ou num clube, algum local onde permitisse associações por municípios, por bairros, né? E aí se discutiram essas sugestões e lineamentos que foram encaminhadas, e depois isso deu origem a um documento, né, onde todos os setores da sociedade tinham partes dentro desses lineamentos. E depois isso veio dar origem à nova Constituição, que foi aprovada em plebiscito por 85% da população no início do ano de 2019. E esses lineamentos vieram com uma revolução dentro da educação. Então, em Cuba, atualmente, está se vivendo o terceiro aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação. Então, já teve o primeiro, foi quando a Revolução triunfou, quando as escolas passaram a ser escolas públicas, estatais, né, e laicas,
Então, tudo isso foi a primeira. Depois, a segunda foi quando esse povo todo, que foi alfabetizado, ascendeu aos níveis maiores de educação, e, a partir dos lineamentos, começou o terceiro aperfeiçoamento, como se fosse uma terceira revolução na educação dentro da própria revolução. E, atualmente, está em curso o plano de estudos E. Então, desde a Revolução já teve A, B, C, D, agora está no E. Esse plano de estudos E, o que vem a ser? Está sendo, praticamente já está concluído esse ano, que foi tudo atingido aí pela pandemia, né? Mas já está praticamente em conclusão esse processo de renovação dos livros, renovação dos programas escolares, renovação do quadro de disciplinas nas universidades, né? Então, lá em Cuba existe, assim, um cuidado, uma tradição dessas resoluções dentro da educação partirem dos coletivos dos professores, né? Então, por exemplo, nas universidades, isso que eu acompanhei melhor, então, vamos supor um curso de engenharia de produção. Eles veem qual é a universidade dentro do país que tem mais logros, melhor resultado, que tem maior destaque, e essa universidade é encarregada de elaborar sugestões para serem discutidas em nível nacional. Então, é chamada universidade reitora. Para cada curso universitário, foi escolhida em Cuba uma universidade reitora, da onde sairiam essas sugestões para o plano nacional, né? E um dos processos, vejam bem que isso tudo está sendo feito no meio de uma grande dificuldade econômica. Então, as reformas vieram num sentido para atender esse quadro de grandes necessidades que existem em Cuba. São dois grandes problemas. Isso que eu ia perguntar, quais são os dilemas hoje da educação em Cuba? Os grandes dilemas da educação são o problema da asfixia econômica, que está sendo provocada pelo bloqueio grandemente fortalecido pelas medidas quando assumiu esse último presidente nos Estados Unidos. Então, esse desejo de intervir em Cuba desde fora, o bloqueio sempre existiu, nem na época do Obama o bloqueio não foi levantado. É que agora muitos itens que faziam parte do bloqueio, que estavam ali mais ou menos quietos, foram acionados, né? Então, Cuba está vivendo um grande problema econômico. Então, por exemplo, as escolas pré-universitárias não são mais no campo, só é no campo para quem vive no campo. Os alunos das cidades foram desativadas, por exemplo, antigas fábricas de charuto, que estavam, assim, mais ou menos desativadas, se reuniram indústrias, fábricas, para desocupar espaços, para abrirem escolas dentro da cidade, porque não havia mais esse modelo de poder levar os alunos para o campo, manter de segunda até sexta-feira alimentando o professor, aluno, e os próprios professores também não queriam mais passar uma semana toda no campo. Isso também estava provocando uma evasão de quadros de professores, né? Então, o grande problema é o problema econômico. O segundo grande problema é o envelhecimento da população cubana. Então, como eles dizem, agora em Cuba tem muito avô para pouco neto. Isso foi uma consequência mais ou menos natural do processo de evolução da sociedade cubana, como em todos os países da Europa, que falta gente, porque os casais querem ter 1 ou 2 filhos. Quando a Revolução triunfou, as famílias tinham 4, 5, tinham 7 filhos, né? E agora, inclusive, no campo, as pessoas querem ter poucos filhos, né? Então, surgiu a necessidade de reduzir as carreiras universitárias e muitas disciplinas que eram dadas nos cursos de graduação, foi feito um enxugamento nas disciplinas para passar alguma coisa para pós-graduação e os egressos poderem se dedicar às suas atividades, né? Dessa maneira, para impulsionar, uma tentativa de impulsionar a economia cubana. E com a nova Constituição foi feita, isso que é o processo, pode-se dizer,
a grande novidade, né, que foi introduzida com a Constituição, embora Cuba siga numa sociedade socialista, os grandes meios de produção continuam na mão do Estado, né? O comércio, as indústrias, os hospitais, a escola, tudo está na mão do Estado. O que se abriu foi uma possibilidade do que se chama cuentapropismo, que é o trabalho por conta própria. O que é esse trabalho por conta própria? A pessoa trabalhar num setor que não é o setor estatal, coisa que não ocorria, passou a ocorrer de alguns anos para cá, né? E de uma maneira mais organizada, a partir de uns 4, 5 anos, né? É um trabalho que ele obedece regras do Estado. A pessoa, o cuentapropista, ele paga imposto e tem regras que ele está submetido ao estatal, né? Agora, a pessoa trabalha por conta própria, é assim, por exemplo, aluguel de casa, de cômodos dentro da sua casa, desde que o Estado veja que a casa tem condição, a pessoa dona da casa tem a condição, trabalhar, por exemplo, cabeleireiro, encanador, pintor, encadernador de livro, cuidador de idoso, barbeiro, são algumas atividades, encanador, que o Estado não tinha por que gerenciar isso tudo. Veja que em Cuba foram algumas coisas que foram levadas ao extremo, por exemplo, o encanador, era tudo estatal. Você imagina, arrebentou um cano na sua casa, você vai lá num negócio, cada bairro tinha lá um setor. Você ia reclamar lá numa organização estatal, que tinha que distribuir tudo. Até chegar um encanador na sua casa que o Estado mandava, ficava um mês vazando água, porque era uma coisa assim muito concentrada, um local para dirigir todos os canos do bairro. Chegaram à conclusão que isso não tinha nada que ver, não iria afetar em nada a maneira de produção do modo socialista, algumas pessoas exercerem trabalhos por conta própria, né? Então, Cuba está nesse dilema agora, numa perspectiva de um novo período especial, né? Mais uma vez, Cuba está sendo jogada para uma situação em que a sua grande parceira econômica, que é a Venezuela, também está acuada. Então, não pode dizer que é o mesmo quadro histórico da década de 90, né? Mas é uma situação de dificuldades, né? Então, os cubanos, eles vivem voltados, é um passado de lutas, eles não fazem questão de esquecer nada. Os cubanos, eles gostam de cultuar, de ter uma permanência dessa tradição que vem do José Martí, né, do herói nacional que morreu nos campos de batalha. E depois eles vivem sempre um passado de dificuldades, né? Então, a gente pergunta como é para o cubano, tudo bem? Aqui lutando, sempre eles estão lutando, né? Desde que eu vou lá, sempre estão lutando. Ai, meu amor, minha vida, aqui não é fácil, né? E, então, é um presente de dificuldades e sempre os interrogantes do futuro. Então, são 3 coisas que os cubanos se dividem. O amor, né, a esse legado do passado, esse presente sempre que é uma luta que a pessoa todo dia tem que levantar e se reinventar todo dia, e esses interrogantes que não se sabe aonde é que a revolução vai parar, como é que vai ser isso, né? E agora estão nessa expectativa aí, porque as ameaças estão perenes, cada dia crescendo mais, né? E um inimigo tão próximo, né, a 80 quilômetros, e, de alguma maneira, os norte-americanos perdoaram todo mundo, perdoaram o Vietnã, né, a China, bem ou mal, tem uma... Agora, os cubanos estão ali como a relíquia da Guerra Fria, né? Eles são uma relíquia que está ali conservada. Então, o grande problema é esse, porque parece que não, viu, Gil? Mas quando a gente vai a Cuba, eu fui algumas vezes lá em alguns eventos, eu tenho oportunidade de ver, assistir uma discussão muito bem fundamentada do que são os prejuízos do bloqueio. Então, eu assisti um inventário que foi feito da reforma do Capitólio Nacional de Cuba. O que custaria e o que custou 3 vezes mais, em razão do bloqueio.
foi detalhado parte por parte. Cuba vai comprar alguma coisa, não pode comprar direto na fábrica, porque a fábrica tem componentes norte-americanos que, pelas leis do bloqueio, todas as leis Herman Butz, Torricelli, que os americanos baixam leis internacionais, que é para fazer valer a lei fora das fronteiras dele, extraterritorial a lei. Então, os cubanos têm essa dificuldade. O grande problema em Cuba é a grande dificuldade econômica. Esse ano, com a pandemia, todos aí os seus amigos que estão acompanhando, vocês devem saber que lá em Cuba eles têm essa pandemia bastante controlada, porque os CDRs, que é o Comitê de Defesa da Revolução, o que os inimigos de Cuba chamam de rede de espionagem entre vizinhos, é o que tem permitido em Cuba. Lá passa furacão, tem tornado, o número de pessoas que morrem é um número muito pequeno, praticamente desprezível. Olha o que acontece no Haiti, que é ali do lado. Passa o mesmo furacão no Haiti e em Cuba. Mas eles têm uma organização muito grande que se deve aos CDRs. Campanha de alfabetização, campanha de combate à dengue, tudo isso são atribuições dessa organização que eles têm por quadra, né? Então, veja bem, agora eles fizeram assim, uma mobilização muito grande com estudantes, com médicos, com agentes sociais, com os CDRs, de localizar pessoas que estivessem transmitindo o vírus da Covid-19, né? E essas pessoas foram hospitalizadas, isoladas, assistidas, e praticamente eles já conseguiram debelar a epidemia em Cuba, né? Então, veja, eu falei com uma professora que me atende quando eu vou lá no Instituto Pedagógico Henrique José Varona, onde eu tenho feito cursos, né, que é a Universidade Pedagógica em Havana. E ela me disse, olha, agora ela falou, eu estou com um problema grave aqui no meu bairro, em 4 quadras foram detectadas pessoas com o vírus. Então, essas 4 quadras estão isoladas. E eles todo dia vêm aqui de manhã trazer a minha canastra, a minha cesta básica, lá o que ela tem direito lá da distribuição de alimentos, né? Para ela não precisar sair de casa. 4 quadras estão fazendo um isolamento ali de 14 dias, para aqueles casos que ressurgiram não provocar um novo brote da epidemia em Havana. E as escolas, vejam como eles fizeram lá. Aqui todo mundo fala, a criança não tem computador em casa, não pode acompanhar. Mas televisão todo mundo quase tem em casa, mesmo aqui no Brasil, né? Então, lá eles puseram os 2 canais que eles têm, que são canais educativos, que transmitem normalmente filmes educativos, cursos de inglês e coisas muito interessantes voltadas para a parte bem cultural. 2 canais educativos. E mais um canal, que era um canal normal, tradicional, virou educativo. Então, eles fizeram uma programação, que os pais têm acesso, essa programação é divulgada, os horários que cada criança, cada série teria que entrar num desses 3 canais educativos. Então, as aulas continuaram por televisão, os professores gravando recursos, né? Então, isso aí propiciou que as mães ficassem em casa, as crianças, e o ano letivo encerrou-se agora, que por lá é assim sempre, não é por causa da epidemia, sempre. O ano letivo acaba em junho. Julho é férias e agosto, né? Em julho, ainda tem reuniões, às vezes algum aluno que tem que fazer uma prova lá de segunda época, alguma coisa que fique para trás, em julho. Mas no dia 20 de julho, as escolas todas já estão totalmente em férias. E fica esse restante aí de julho e agosto. Então, eles programaram para o ano que vem, se tudo já estiver controlado, que já está. Só tem um pouco de casos ainda de Covid em Havana. Nas outras cidades, praticamente já está tudo debelado, né? Então, eles vão reabrir as escolas em setembro. E os 2 primeiros meses, setembro e outubro, vão ser as provas e o encerramento desse ano.
vê as dificuldades para ver se consegue nivelar alguma coisa, e os exames desse ano, as provas finais, vão ser feitas no final de outubro. E o ano letivo do ano que vem, que começaria em setembro, vai começar em novembro, tá? Foi a solução que eles deram lá. E os alunos tiveram a oportunidade de assistir, a continuar com o estudo através da televisão, porque aqui as crianças não tinham computador em casa, mas ficavam na frente da televisão, né? Então, logicamente, não era só aula, tinha que fazer alguma coisa atrativa para manter a criança lá um período do dia, e mais ou menos, você sabe, a educação remota é uma frente que é uma coisa emergencial, que logicamente se sabe que não vai fazer a mesma coisa do ensino presencial. Só ficaram abertas durante a pandemia, com muitos cuidados, alguns círculos infantis que as mães trabalhavam na área de saúde, enfermeiras, médicas, pessoas que precisavam estar atendendo os doentes da Covid. Aí o círculo infantil ficou aberto para a mãe, a médica, poder ir ter onde deixar a criança, porque eles detectaram que na Europa teve muito caso de falecimento de pessoas idosas, porque as mães que iam trabalhar para essa parte de saúde, algumas delas, ou as crianças, portavam o vírus, embora assintomáticas, mas a mãe deixava na casa do avô, da avó, para tomar conta, e acabaram levando isso aí para dentro da casa do avô e da avó que vieram a falecer. Então, não era uma solução deixar as crianças com as avós. Então, os círculos infantis continuaram funcionando, né? Para as crianças até mais ou menos 6 anos. Tá certo, Ju? Então, é mais ou menos isso. Agora, eu gostaria que você perguntasse alguma coisa aí. Professora, a gente tem uns comentários aqui. O meu amigo Antônio Sconfin escreve o seguinte: Cuba é péssimo exemplo para os americanos. Como eles podem explicar saúde, educação e segurança para o seu povo? É verdade. E o Gilberto Santana pergunta: a educação cubana foi decisiva no combate à Covid-19? Foi. A educação foi. A mesma maneira que eles combatem a dengue, né, que tem essas campanhas, porque as campanhas de dengue, sabe como é que é, Ju? São as crianças da escola secundária básica, que é 7º, 8º e 9º ano, que vão com os professores no fim de semana, de casa em casa, para ver se tem água parada, se tem plantinha. Então, o objetivo não é tanto a criança ir fiscalizar, é a criança ir e ficar conhecendo o que é o perigo, para ela mesma, depois, quando adulta, já ter essa ideia, né, plantada na cabeça do que ela pode fazer. Foi fundamental, porque os alunos saíram, e não só os alunos da área médica, como estudantes universitários de outras áreas, saíram pela cidade fazendo estudos, indo de casa em casa para ver possíveis casos e encaminhar as pessoas para as instituições médicas, né? E em Cuba tem essa coisa do médico da família, então o médico é uma coisa muito presente no bairro, não é tudo concentrado em hospitais. A medicina primária, a atenção primária, foi fundamental para esse controle, né? E agora eles vão começar a abrir, eles abriram o turismo, agora no mês de julho, só o turismo nacional, e o turismo internacional vão abrir apenas nos caios, onde tem grandes aeroportos que os aviões vão vir, da Europa e tal, tudo direto para os caios. Os brasileiros, nós estamos aqui que nem os renegados do mundo, nós não podemos sair para lugar nenhum, né? Acho que nem na Síria não estão querendo a gente, nem no Afeganistão, e nós não podemos sair para lado nenhum, nós estamos tudo presos aqui, né? Por nossa culpa, né? Nossa, não, nossa. Esse ano você ainda não esteve em Cuba? Eu fui em janeiro. Porque eu estou concluindo a minha tese de doutorado, né? Então, eu fui para Cuba para me abastecer lá de livros, eu vou lá para comprar livro, vou para fazer cursos lá no Varona, né? E, então, eu vou e estou fazendo algumas entrevistas para o meu trabalho de campo, praticamente já tinha todas feitas, mas eu faço as entrevistas recorrentes, né? Eu comecei em 2017, aí eu volto, tem todo o programa
do idioma, eu volto com a entrevista escrita em português para ver se a pessoa lê aquilo, se foi o que ela me falou em espanhol, tem todo esse viés, né? Essas suas 70 viagens, elas foram feitas em quantos anos? Eu comecei a ir a Cuba em 1986, né? Então, de lá para cá, de 86 para cá. Lá em Cuba eu já entrei em tudo, eu só ainda não entrei na base naval de Guantánamo, o resto eu já fui em tudo. Eu fui para a visita dos papas, né? Aqui no Brasil eu não fui ver papa nenhum, não tive oportunidade, também não me mobilizei. Mas tudo para mim é motivo para ir em Cuba. O Papa está lá, foi assistir a missa do Papa João Paulo lá, foi lindíssima a missa, né? E quando ele morreu, Cuba é a campeã mundial da desinformação. Aí as pessoas, não, a história do Papa, quando o Papa foi em Cuba, que as pessoas começaram a gritar liberdade, liberdade, lá na Praça da Revolução, não gritaram nada que eu estava lá, foi uma coisa totalmente tranquila. Os cubanos, eles têm uma educação, uma coisa assim deles, que é o resultado da escola bem consolidada. Eu fui para Cuba assistir os Jogos Pan-Americanos, em 1991. Entraram as delegações dos Estados Unidos, todo mundo batia palma. Ninguém soltou um palavrão lá. Quando teve a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, aquele espetáculo dantesco, aquilo foi a coisa mais... O que é aquilo que aconteceu com a Dilma lá no Estado? É falta de educação. E lá em Cuba, não, entrava qualquer delegação, qualquer uma que entrava, Brasil, batia palma, Estados Unidos, igual. Eu fui assistir jogos, Cuba e Estados Unidos, quando, daquela coisa que eu não entendo, eu não sabia quem estava ganhando, quem estava perdendo, isso que eles chamam de la pelota lá, né? É um negócio estranho que a gente aqui no Brasil, aqui, futebol é fácil, né? Você vê quem está marcando o gol, quem está ganhando, não tem erro, né? Sim. E lá não, eu não entendi aquilo. E todo mundo batia palma, não importava se era o cubano, entendeu? É uma coisa que é da educação deles. O Obama foi lá, todo mundo recebendo, não foi, nunca se quebrou, se queimou, João, em Cuba, uma bandeira norte-americana. Isso não se usa lá em Cuba. Os inimigos deles não são o povo norte-americano, e eles respeitam os padrões. Você nunca viu, você vê isso aqui no Brasil, Correio, não sei quem, greve, vamos queimar a bandeira do PT. Agora eles já querem desqueimar a bandeira do PT, mas não tem jeito, né? Então, e lá em Cuba, o Obama, quando foi lá, tristemente, tinha um grupo de brasileiras lá, que estavam, inclusive, na casa da minha comadre, saíram na varanda e começaram a dar uns gritos lá fora, não sei o quê. A polícia foi lá e falou, minha senhora, por favor, não grite mais, senão a senhora vai ter que entrar e fechar a janela da casa. Porque isso aqui em Cuba não se usa. Recebeu uma pessoa que estava lá convidada, né? Um presidente que tinha ido lá, o primeiro presidente que foi a Cuba norte-americana. Então, isso tudo, Ju, é reflexo da educação. Ou seja, a luta é contra o capitalismo, não é? Não contra o capitalismo e contra essa hostilidade que é plantada pelos próprios cubanos que sobrevivem disso. O bloqueio é um negócio lucrativo para esses cubanos e para os filhos e para os netos deles que saíram de Cuba quando acabaram com os esquemas de exploração que ele tinha em Cuba, os grandes latifúndios, né? Quando é que começou essa desavença entre Cuba e Estados Unidos? Quando foram nacionalizadas as empresas norte-americanas, né? E, infelizmente, isso aí desatou uma desavença que tem tido, assim, melhoras e agora muitas ameaças, né? Quando caiu o leste europeu e a União Soviética, nesse quadro de adversidades, eles acirram o bloqueio, né? E o Obama tentou uma política que ele disse, não, essa política de hostilidade não dá certo, porque os cubanos, eles têm um brio, um orgulho, uma coisa, é a cubania. Quanto mais ameaçados eles se sentem, mais regiamente eles se lutam para não se deixar dominar, entendeu? Então, isso tudo é reflexo da educação. O que os cubanos são, que as pessoas vão em Cuba e dizem,
Eu detesto o socialismo e o comunismo, mas os cubanos, que adoráveis, que maravilhosos, que povo. Só que não veem que isso aí se deve ao quê? À educação de receber. Quantos estrangeiros foram assassinados em Cuba? Umas raridades, não é um fenômeno, é uma coisa que aconteceu 2, 3 vezes por fenômenos lá da pessoa ter ido para lá, se meter em esquemas, em crime passional, em confusões desse gênero, né? Porque a vida tem uma outra conotação, né? Quantas pessoas morreram, quantas crianças morreram de bala perdida nesse país que é tão miserável que nem querem falar aqui, não é verdade? Quantos fuzilamentos sumários sem julgamento tiveram em Cuba, não é verdade, Ju? Então, a parte de toda a degradação que tem, infelizmente, em Cuba, existe uma luta para se manter esse legado. E, por exemplo, os patrimônios das cidades históricas, como a Havana Velha, eles não permitem demolição, mas o dinheiro para poder reconstruir tudo isso, vem outras prioridades primeiro, a saúde, a educação, não é verdade? Então, volta e meia, a gente vai lá e vê uma escola toda reformada, lindíssima. Agora eu fui visitar uma escola Rafael Mendive, que está uma verdadeira maravilha, um prédio histórico, e foi todo restaurado, todo reconstruído, né? Então, o que falta é isso, os cubanos terem um pouco de tranquilidade, de soberania, né? E poderem ser respeitados. Acontece que as soluções para Cuba têm que partir deles mesmos, né? Então, essa coisa de intervir em Cuba, isso aí é uma coisa que está agravada. E agora, com essa campanha presidencial, que se anuncia pouco aí, né? Lá na Flórida morrendo gente, que nem está morrendo lá, que agora à frente lá da Covid, agora nos Estados Unidos, é na Flórida, né? E vai lá o presidente, foi lá para ver, se solidarizar com as vítimas, não, foi para fazer campanha e se junta com esses descendentes aí de cubanos, que eles, quando vem qualquer chance, querem tentar intervir, asfixiar, né? E os cubanos sabem que esse projeto que vem de fora é muito ameaçador, né? Para os que estão dentro e os que estão fora têm os seus parentes lá, né? As famílias ficam divididas, uma parte na Flórida, outra parte em Cuba. Então, não querem também uma interferência sangrenta, uma invasão, porque está o tio lá na Flórida, mas ele tem o primo, tem o sobrinho lá em Cuba, né? E isso tudo acaba brecando um pouco, às vezes, essa ânsia de poder aí, né? Vamos ver, eu estou um pouco inquieta com esse futuro aí para o ano que vem em Cuba. Eu me preocupo, de vez em quando eu fico assim meio deprimida até de ver aquele discurso de hostilidade. Quando a gente está lá em Cuba, que eu vou lá, eu me fortaleço lá com os cubanos. Como eu não pude ir agora em julho, eu estou aqui isolada e fico vendo a CNN, a Fox, fico vendo essas televisões americanas, e eu fico um pouco inquieta, sabe, com as perspectivas do que vai acontecer o ano que vem. Pois Professora, minha amiga professora Iete Rodrigues Reis pergunta, gostaria de saber um pouco mais sobre as escolas do campo em Cuba. Olha, as escolas do campo atualmente são para os alunos que moram no campo só, né? Então, eles congregam assim, o máximo possível de alunos para estudarem. Tem, por exemplo, a escola primária, não é uma grande escola, é uma escola pequena, tipo de uma casa, né? Para os alunos não terem que se deslocar. E é uma estética, viu, Jo, muito cuidadosa. A gente passa assim, indo de uma cidade para outra, por regiões de campo, então tem aquele busto sempre pintadinho de branco do José Martí, um jardim todo cuidado, as crianças calçadas com o seu uniforminho, o seu paninho vermelho no pescoço, né? Então, existe um cuidado, inclusive no campo, existem escolas que, muito poucas as regiões, que ainda não têm rede elétrica, mas a escola tem painéis coletores solares para poder ter energia elétrica e funcionar a televisão, computador dentro da escola, né? E há um cuidado muito grande de essas escolas terem
um acompanhamento do Ministério da Educação, né? Que lá o Ministério é muito presente, tanto nas escolas do campo, como nas próprias escolas. Eu fui muitas vezes fazer visitas, entrevistas na escola, e os funcionários do Ministério vão, acompanham as reuniões e assistem às aulas. Assistir aula não é no sentido de penalizar o professor, é ver o que está sendo feito e o que tem que ser melhorado, porque toda escola tem professores tutores, que estão dentro da escola para orientar os professores novos, né? E o ensino pré-universitário, que era no campo, veio para as cidades, né? Mas no campo ainda ficaram algumas escolas. Muitas escolas foram desativadas e foram entregues, inclusive, para moradias, porque houve uma época, ainda nos anos 90, até o começo de 2005, por aí, que as escolas eram todas no campo. Mas era muito complicado, porque os professores já não queriam mais ir, porque o professor tinha que ir ficar uma semana no campo também, junto com os alunos, né? E pagar transporte para ir, transporte para voltar, alimentação. Então, resolveram colocar isso tudo na cidade, mas nem para integral, né? Então, existe, sabe, Ju, a gente até estranha, você passa assim por um lugar, você vê uma casa de 2 andares, geralmente você fala, o que é isso? É o médico da família no campo, né? Então, tem a residência do médico, da enfermeira e o consultório, o médico vive ali. Quando os alunos se formam nas faculdades de medicina, eles têm que prestar um serviço social no campo, antes de ir para a carreira de especialização e trabalhar nas cidades. E os professores, a mesma coisa. Quando se graduam nas universidades pedagógicas, os professores vão escolhendo os seus lugares, eles fazem o que chamam de escalafon, né? Por nota do aluno, né? O desempenho do aluno no curso, o aluno começa escolhendo onde ele quer, mas uma parcela tem que ir necessariamente para as escolas do campo, né? E o ensino é voltado para tentar fixar o aluno no campo, porque isso era um fenômeno que estava ocorrendo em Cuba. Os pais eram campesinos, né, como eles dizem lá, e os filhos se formavam, queriam vir todos para a cidade e não sobrava ninguém para trabalhar no campo, né? E tem muito curso profissionalizante voltado para as atividades agrícolas também, numa tentativa do aluno estudar e devolver isso para a sua própria comunidade no campo, né? A vida no campo, Jô, é muito diferente daqui, porque a minha comadre, ela tem muitos irmãos, por parte de pai e de mãe, todos vivem no campo. E quando eu vou lá, eu me assusto com as perguntas deles, de tudo que eles sabem no Brasil, tudo que eles sabem do Brasil, né? Ai, por que o Lula perdeu a eleição? Quer dizer, e eles sabem, não é só do Brasil. A televisão tem esse cunho muito informativo, de formar as pessoas, né? Então, os noticiários têm uma outra lógica, né? E as pessoas são informadas do Brasil e do mundo. A cultura lá não é fragmentada, por exemplo, o cinema lá, passa muito filme pela televisão e vai até o campo. É argentino, é chileno, é venezuelano, é colombiano, os cantores. Nós estamos aqui, o Brasil vive isolado, não é, da América. Porque a gente, se mandar perguntar quem é um cantor famoso na Venezuela, você sabe? Não. A gente não sabe, ele está aqui isolado. Lá em Cuba ele sabe, o Ricardo Montaner, que até tem os discos dele, é um cantor venezuelano, né? Mas lá em Cuba chega tudo isso, entendeu? Cultura, arte dos outros países todos. Essa coisa que vem do José Martí, desse sentimento da América Latina, né? A própria recepção do Marx na América Latina, as ideias marxistas, se deve muito aos seguidores do José Martí, que eram martianos e foram fazendo esse link entre as ideias de Marx e de Martí. O Carlos Balinho, que era um operário que viveu no começo do século XX, e ele convivia com Martí, era amigo de Martí, e ele veio para Cuba trazer os escritos do Marx, né? Então,
é um contexto diferente, né, Ju? Carlos Marques, né, Maria? Como dizem por aí, eu vi em algumas capas de livros quando estive em Cuba. Carlos Marques, é o Teatro Carlos Marques, né? É. Que eles falam, né? Sim. Aliás, na porta do teatro, Ju, agora eu não sei, não, está escrito Karl Marx na porta. Karl Marx, é. A gente é uma visão assim diferente, né? Sim. Quando a gente chega em Cuba, vai lá, você vê aquele teatro, que é o teatro, como dizem os amigos, foi feito com ouro de Moscou, né? É o teatro lá aqui dentro, sentados, cabem 5.000 pessoas dentro do teatro, né? Uhum. Então, e quando você chega lá e você vê aquela coisa gigantesca, aquela visão linda, 5.000 professores participando do evento, chegando lá e você vê Karl Marx na porta, não é? A gente sente assim que lá tem alguma coisa diferente, né, João? É emocionante. Professora, a Maria Solange Lins pergunta: gostaria de saber se a China não ousa romper o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Rompe. Inclusive, olha, os chineses são o maior comércio que tem atualmente de Cuba. O comércio assim que está aportando mais à economia cubana é dos chineses. E, por exemplo, as termoelétricas, que lá em Cuba não tem hidrelétrica, porque lá não tem rio, né? Esse é um grande problema das pessoas. Por que Cuba não se industrializou, ficou dependendo da União Soviética? Para ter indústria, tem que ter energia e matéria-prima, que não tem lá. Em Cuba não tem vento, em Cuba a energia solar é distribuída num território pequeno. Então, os chineses foram agora para lá reformar as termoelétricas. Essas sondas de petróleo que estão no mar, que a Petrobras tentou colocar lá, são chinesas. Então, a China tem um comércio muito grande. Inclusive, lá em Havana tem um acampamento onde estiveram as crianças de Chernobyl. Quando teve o acidente de Chernobyl, as crianças que foram atingidas pela energia nuclear, que foram se tratar em Cuba, foram para esse acampamento em Tarará, que é entre Havana e Varadeiro, né? É um acampamento que foi feito para as crianças irem de férias, né? E desocupou-se esse acampamento para algumas coisas, para as crianças de Chernobyl. E agora estão lá 6.000 chineses estudando espanhol, porque os cubanos são um povo lutador. Olha, de uma hora para outra eles tiveram que aprender a fazer russo. Eles tinham lá em Cuba lá os seus aparelho de trator lá na lavoura, eles tiveram que adaptar um trator que era norte-americano com peças russas, né? De repente, os russos foram embora. Agora, eles têm que aprender chinês, têm que aprender a consertar carro que é importado da China, né? Então, os ônibus, por exemplo, que tem lá em Cuba, a maior parte da frota de ônibus são chineses, né? Então, os chineses, bem ou mal, estão tratando de coisa que, quando foi na década de 90, Cuba ficou praticamente isolada, né? Agora, a Venezuela está tendo uma grande dificuldade também, mas o petróleo, Cuba não tem petróleo para manter essas termoelétricas. O petróleo que tem em Cuba é muito pouco, né? E não tem rio. Aqui no Brasil, nós somos um continente. Bem disse o Fidel Castro quando veio aqui. Uma das vezes que ele veio inaugurar o Memorial da América Latina, veio para a posse do Tancredo Neves, que acabou não ocorrendo, né? Ele falou, se o Brasil fosse bloqueado, totalmente bloqueado como Cuba é, aqui a gente poderia viver perfeitamente bem, porque aqui tem de tudo, aqui não falta nada, aqui, né? E Cuba não. Você vê, a população de Cuba, Ju, é uma população muito grande, mas desde 1959 a população não aumenta, ela está estabilizada, entre 11 e 12 milhões de habitantes, né? E é um território muito pequeno para muita gente dentro. O território de Cuba é praticamente igual ao território do Uruguai, e a população é 3 vezes maior, entendeu? Então, Cuba tem essa dificuldade de suprir a indústria toda com um território pequeno, e muita gente dentro desse território pequeno. E os chineses têm feito muita coisa assim.
Sem contar que roupa, praticamente, é tudo feito na China, né, que chega lá. Sim. Aliás, aonde não, né? Que não chega, né? Nos Estados Unidos, a gente vai comprar coisa, olha a etiqueta, é tudo made in China também. Eu não consigo entender isso, mas é. Professora Catiane Santos pede para você nos contar um pouco sobre o abastecimento de alimentos, pois existe muito mito sobre isso. Olha, os alimentos é o seguinte, em Cuba, quando a Revolução triunfou, se instituiu isso, que é uma livreta de racionamento assim, para racionalizar, né? Não é para limitar, é para as pessoas terem uma produção. Por exemplo, o país consegue obter pela produção própria, pelo que importa, tantos ovos. Aí eles fazem uma conta, cada pessoa com a sua livreta, quantos ovos vai poder comprar por semana ou por mês, né? Então, existem umas livretas que são feitas por família, que é uma garantia do abastecimento mínimo, que a pessoa compra subsidiada pelo Estado e paga muito pouco, a livreta de abastecimento, para racionalizar a distribuição. E a parte disso, o que for o excedente, as pessoas compram de uma maneira livre. Nesses tempos agora, neste ano, agravado pela pandemia, o abastecimento está sofrendo dificuldades. Isso não se pode negar, que existem dificuldades de abastecimento, né? O bloqueio completamente agravado, Cuba, sem entrada das divisas, porque as maiores fontes de entrada de dinheiro em divisas, em dólar e euro em Cuba, é o turismo, que Cuba não está recebendo. Então, você imagina, o país fechado para o turismo, né? Então, a maior fonte de entrada de divisas no país. Então, a balança comercial está estremecida. A venda de tabaco, isso continua mais ou menos estabilizado, né? E o que Cuba também depende muito, que isso é um paradoxo, que é do maior inimigo de Cuba, é onde vem uma das maiores fontes de entrada de dinheiro, que é a doação de famílias que os filhos vão para os Estados Unidos trabalhar, que são exilados econômicos, né? Não são exilados políticos. Vão à custa de querer ganhar mais e tal, e mandam dinheiro para os parentes em Cuba. Isso é uma das, pode dizer que são as três maiores fontes. E os serviços médicos, biotecnologia e os serviços de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que Cuba presta no mundo. Isso também é uma das fontes de entrada de dinheiro, né? Então, tudo isso assim, estão querendo reabrir o turismo, mas em Havana, eu creio que o turismo só vai reabrir no final do ano. E nesse sistema de quentapropismo das pessoas fazendo o turismo mais barato em casas, provavelmente, eu acredito que final do ano, em janeiro, se tal, né? Se a coisa continuar sob algum controle. E não sei se vão ser para brasileiros, que todos os países estão selecionando quem entra, quem sai, né? Mas o abastecimento lá, veja bem, lá a pessoa lá em Cuba não existe esse fenômeno da fome, que nem as pessoas imaginam aqui. Miséria tem aqui no Brasil. Lá tem pobreza. Logicamente, o socialismo não foi dado o direito de ninguém enriquecer. Nem médico, nem engenheiro, nem dirigente político. Lá ninguém vai enriquecer. Então, em última análise, todo mundo é pobre. O que não tem é miséria. E fome também não tem, porque Cuba já venceu a desnutrição infantil há muito tempo, né? As pessoas que falam em fome em Cuba nunca conseguiram mostrar a imagem aonde é que estão os raquíticos de Cuba, porque na África a gente vê imagens deprimentes de pessoas raquíticas. Lá em Cuba, o que, que a gente vê? Um bando de gente gorda. Até porque, se isso fosse verdade, não teriam tão altos índices, né, de educação. Lógico, que quem que vai aprender com fome, Ju? E lá, das principais causas, mortes em Cuba, são doenças cardíacas, do coração, pela obesidade das pessoas. E as pessoas lá não tem ninguém magro em Cuba.
As pessoas podem não estar comendo o que querem, isso é uma realidade. A pessoa fica, de vez em quando, eu falo assim para mim, estou com uma fome de alguma coisa boa, porque tem comida aqui na minha casa, porque eu não posso estar andando pelo bairro aí por causa da pandemia, a gente às vezes quer comer um negócio mais gostoso e não tem, né? E lá também é assim, a pessoa pode estar com vontade de comer um queijo suíço, uma coisa melhor, e não tem, mas fome ninguém está passando lá, não existe fome. Agora, o abastecimento está complicado, isso é verdade, não se pode negar, mas não existe fome. Sim. E o que existe é uma grande mobilização, João. Essa coisa do cubano, esse caráter que eles têm do internacionalismo, da solidariedade, é uma coisa que não existe cada um na sua caixinha. As pessoas que têm gostam de compartilhar, de dividir, e isso propicia que nessas horas de dificuldade, as pessoas mais ou menos vão conseguindo administrar as dificuldades. O cubano tem isso muito, de uma solidariedade entre os vizinhos, entre as famílias, que às vezes a gente desconhece aqui, né? A escola educa a pessoa, educa a criança para isso, não é esse individualismo exacerbado, o empreendedorismo, essa coisa que é a pessoa vencer a custa sucesso, a custa de qualquer coisa, não é. É uma sociedade diferente, né, Ju? E a base disso tudo é a educação, sem dúvida, né? A universalização da educação, praticamente todos os cubanos têm até o 12º ano de escola, 12º grado, né? E a universalização do curso superior se deu também na batalha de ideias. A pessoa em Cuba só não vai para a universidade se não quiser. Ela pode não ir para o curso que ela quer, porque tem cursos que têm uma procura maior. Sim. Né? E, às vezes, o aluno ele não tem uma produção assim acadêmica, a vida dele toda vai no expediente acumulativo escolar. Tudo que ele fez a vida inteira conta na hora que ele vai para o ingresso à universidade. Tem provas finais também que contam. E aí fazem uma classificação para o aluno, que são os melhores colocados, e escolhem as carreiras. Atualmente, em Cuba, o que estão priorizando abrir muita vaga são os cursos de medicina. A minha comadre tem uma enteada que é médica, tem 32 anos ela. E quando ela estudou no interior, lá em Colón, uma universidade que foi construída pela Revolução, ela disse que para a cidade dela, lá para o reparto dela, eram 16 vagas, que abarcam uma província, né, um grupo de cidades. E agora são 500 vagas. E ela se formou há uns 8 anos, essa moça, entendeu? Porque eles estão priorizando as carreiras de medicina, que é uma das formas deles burlarem o bloqueio. Entendeu? Poder exportar os serviços médicos, isso que as pessoas não entendem. Eles estão investindo maciçamente na Universidade de Ciências Médicas de qualidade, para poder, de alguma maneira, sobreviver, é uma questão de sobrevivência, né? E o médico que vai para essa carreira, ele tem que ir com um sentido humanista, ele não vai para enriquecer. Quando ele sai do país, ele vai para poder contribuir com um aporte em divisas, em dinheiro, para a sobrevivência do próprio país que o formou, né? E as carreiras lá não são seletivas, o tanto vai para a universidade, um filho de um camponês, a escola é a mesma para todos, não tem escola para filho de político, de diretor de empresa, o que nivela a grande igualadora social do país é a educação. Sim. Professora, a Suliane Haut pergunta: existe algum movimento ou ações educacionais que foram feitas aqui no Brasil que se assemelham, mesmo que de longe, com a educação cubana? Olha, aqui no Brasil, vou falar primeiro mais simples, o que foi feito é um método de alfabetização cubano, Yo Si Puedo, né, e tem Si, Eu Sigo Podendo. Esse método foi feito por uma professora cubana, que já faleceu, e ele foi trazido para o Brasil, né?
a iniciativa de alguns prefeitos, governadores. Esse método teve países que radicou temporariamente, porque não tiveram assim aquela permanência, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, né, que para erradicar o analfabetismo. Então, essa experiência de alfabetização se trouxe para o Brasil, né? E agora me parece que no Maranhão ainda estão seguindo um pouco esse processo aí. É um processo de alfabetização que se assemelha muito ao que fazia o Paulo Freire, com aquelas palavras geradoras, é uma coisa assim meio bem parecida, né, com porque o Paulo Freire não tinha bem um método, não pode chamar, né, de método Paulo Freire. Aqueles indicativos, aqueles fundamentos da forma que ele preconizava a alfabetização, né, o Freire. Agora, o resto é um contexto aqui do nosso capitalismo, veja bem, tem universidades que dizem assim, que tem um curso de engenharia, maravilha, a gente vai lá no ITA, em São José dos Campos, vamos ver como é que eles fazem lá os programas de ensino. Aí eu digo, maravilha, vamos trazer o programa de ensino para cá, mas tem que trazer também os alunos, tragam os alunos junto, tragam tudo, né? Como é que era? A Danusa Leão, aquela senhora, o seu site, uma vez ela falou, aqui no Brasil não precisa ninguém ter plano de educação. A educação na França é uma maravilha. Vamos trazer os planos da França para cá e aplicar aqui. Vocês estão querendo reinventar a roda. Ela escreveu na Folha de São Paulo, eu mandei para lá uma carta mal criada. Eles publicaram, mas fizeram uma censura lá na carta, só puseram um extrato. E ela falou, vamos trazer, para que tem faculdade de educação em Campinas, na USP, não precisa, copia o que está sendo feito na França. Maravilha, vamos trazer os alunos, vamos trazer os pais, vamos trazer as casas, vamos trazer a cultura. Então, a educação, ela vem assim no meio de um todo. A nossa educação aqui é uma tensão entre o barato e o melhor, e sempre o que vai se optar é pelo mais barato, não é verdade? E lá em Cuba é um outro nível de investimento. Então, o que se aplica da educação lá é uma grande porcentagem do produto interno bruto. Então, é uma valorização. O professor lá, uma família, quando tem um professor na família, é uma honra, é uma carreira. Aqui, se o professor vai lá abrir um crediário, não é verdade? Qual é a sua profissão? Professor. O cara já põe um X lá para pensar em duas vezes, lá ver se não é verdade. Isso é um prestígio a nossa profissão, não é verdade, Ju? Sim. Terrível, né? Não, e às vezes tem faculdades que juntam assim, cursos de medicina, então vai ter uma reunião de colegiado, doutor fulano, são os médicos. Aí tem lá um professor de biologia que é doutor, aí eles põem professor fulano. Eles nem têm coragem de chamar o biólogo de professor, embora ele seja doutor, ninguém chama ele de doutor, né? Então, é um desprestígio nas nossas carreiras pedagógicas, e lá não. Os professores têm uma autoestima, né? É uma profissão que o cara fala com orgulho. E isso aqui não tem. O nível de investimento, a prioridade. Então, nesse nosso universo capitalista de competição, esse cunho que estão dando para a educação à distância, de mercantilismo, não é verdade? Para esvaziar, colocar um professor para dar aula para 500, vamos demitir 300 professores, que agora vai ser por EAD, então, um professor vai fazer o trabalho para 500 alunos. Não é isso? E lá não existe isso, o professor trabalhar sob tensão, que vai ser demitido, porque os alunos não podem mais pagar a faculdade, porque perderam o emprego, né? Então, é uma outra conjuntura econômica, Ju. E o que tem que se aprender, que talvez alguém, que não é o nosso, não existe nenhum indício que isso vai trazer para cá, é essa valorização que existe do ensino de história, não é verdade? A história, a filosofia, a sociologia. Eu sou professora de física, eu estou falando não é em causa própria, mas eu acho que isso tudo tinha que ser mais do que consolidado dentro da nossa escola, não é verdade? O que poderia, o que deveria ser copiado disso é esse cunho do dinamismo. Agora estão fazendo lá uma grande revolução dessa cadeira
de ética, né? Então, nas universidades, eles estão formando isso, não apenas para um professor que vai trabalhar a disciplina de cultura política. Essas classes de ética, de educação em valores, isso aí tem que permear todas as carreiras universitárias. Outra coisa que eu acho muito positivo lá, que poderia ser feito aqui também, em todos os cursos universitários, tem que ter aula das matérias pedagógicas. Por exemplo, aqui se forma um engenheiro, o engenheiro vai dar aula para engenheiro. Os cursos de engenharia, a maior parte são engenheiros. O curso de farmácia, a maior parte são farmacêuticos. Mas os professores, quando ingressam para dar aula, eles não têm um preparo acadêmico suficiente. E lá, qualquer carreira universitária, dentro da Universidade de Engenharia, tem um departamento de didática, tem um departamento pedagógico, né? Então, a pedagogia lá é vista como uma ciência que tem que caminhar junto com as ciências exatas em todos os cursos, entendeu? Porque isso dá um diferencial muito grande quando o engenheiro vai trabalhar como professor, o economista, né? Então, todos os cursos universitários têm um cuidado de formar o profissional também apto a virar um professor. Isso poderia ser feito aqui, né? Sim. Agora, como a lógica é diminuir a carga horária para aumentar a viabilidade econômica, não é? Esses grandes grupos que estão invadindo a educação no Brasil, comprando as faculdades, criando esses monopólios, essa coisa hegemônica, não é verdade? Essa lógica que já atingiu as farmácias, né? Eu não sei onde você mora, como é que é. Aqui em Santos, aquele farmacêutico que tinha a sua farmacinha fechou, porque aqui são as redes, que não é supermercado, não é isso? Essa lógica da globalização, isso aí invadiu a educação no Brasil de um jeito que o que prevalece é a lógica do mercado, né, Ju? Então, uma experiência educativa é muito difícil de ser implantada em outro país, mas existem vícios dentro da educação cubana que poderiam ser aproveitados aqui. Dessa coisa da valorização do humanismo. A sociedade brasileira só vai melhorar a hora que as pessoas entenderem o que é essas relações, o que é o respeito mútuo entre as pessoas, não é verdade? E conhecerem, para ser dona do seu próprio destino, tem que conhecer a sua cultura. E isso não vai ser feito da maneira como estão querendo fazer, acabando com os cursos da área de ciências humanas, não é verdade? As bolsas, não vamos estar gastando dinheiro aqui, a CAPES, o CNPq, não vai estar para formar filósofo, não é isso que disseram há pouco tempo, João? Pois é, uma situação complicada, né, professora? Aqui nos comentários são só elogios à sua fala maravilhosa, e eu quero agora que você nos relate aí as suas leituras de quarentena. Ai, Ju, agora eu ando procurando uma palmatória aqui em casa, que eu estou querendo ver se eu vou levar para a faculdade, agora em agosto. Não vamos ter que ir com palmatória? Eu sou antiga, de repente eu vou restabelecer isso, a educação pela dor, lá com os alunos universitários, hein? O que você acha, hein, Ju? Olha, só antes de entrar nisso, deixa eu falar para você, quando eu estava no quarto ano do grupo, já é o início da minha idade, a professora tinha um chapéu que nem um core de palhaço, escrito burro, assim, na frente. Se a menina ficasse, era só feminina, não tinha classe, eu nunca estudei com classe mista. Se a menina começasse a falar muito, falasse alguma coisa inconveniente, a professora punha ela em pé 3, 4 horas na frente da classe com um chapéu de burro escrito. Uma criança no quarto ano do grupo, eu nunca esqueço isso. A humilhação, o sofrimento, não era comigo, mas eu sofria horrores, eu chorava de ver a coleguinha ali naquela situação. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso, né, Ju? Sim. Se pode bater por chapéu de burro na cabeça, é de menos. Olha, falar das minhas leituras. Olha, Ju, eu estou relendo muita coisa, até em função da reescrita da minha tese, né, que eu nem vou falar muito dessas coisas, são livros
maravilhosos, tudo, mas eu comprei em Cuba, na Feira do Livro, não posso estar falando de um livro que a pessoa não vai achar aqui, né? Então, para quem nunca leu, é um livro que eu gosto muito, para quem quer conhecer Cuba, é uma biografia Duas Vozes, que foi escrito pelo Inácio Ramonet, que é uma entrevista que ele fez 100 horas com Fidel. E como é a própria história de Cuba relatada pelo Fidel, eu acho que é muito rico para quem quer conhecer toda essa história de Cuba, né? Eu gosto muito desse livro. E tem um livrinho aqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, olha, esse livro aqui, que para quem já leu, esse livro do Inácio Ramonet tem algum tempo. Esse livro aqui é mais novo, se chama História da Revolução Cubana. É uma linguagem bem interessante, é a Viva Chomsky, que é filha do Noam Chomsky. A Viva, depois eu vou pôr no seu coletivo o nome do livro, é História da Revolução Cubana. E esse livro também é uma linguagem bem assim, leve, deliciosa de ler. Esse livro eu também estou relendo aqui para a minha tese, e eu li muito agora na época da pandemia. Para quem quer conhecer a história de Cuba, ela faz um relato muito sensível, bem detalhado, bonito, sabe? Ela é uma simpatizante da Revolução Cubana, que, aliás, livro da Revolução Cubana, nenhum neutro ainda escreveu, né? Escrevem os grandes odiadores ou os apaixonados de Cuba, né? E a pessoa lê nas linhas e lê nas entrelinhas. Eu também leio os livros que esses grandes odiadores de Cuba escrevem, e eu também aproveito porque eu leio nas entrelinhas o que eles estão querendo dizer. Teses, né? Tem teses terríveis aí, defendidas em universidades públicas no Brasil, que eu leio e eu sinto que eu estou escrevendo exatamente com sinal trocado, entendeu? É o oposto, né, a minha. Mas esse livro da história da Revolução Cubana, da Chomsky, é muito bonito. Quem quiser ler para a quarentena, né? Porque acho que nós vamos ler no segundo semestre também, né, Ju? O que você acha? Com certeza. Maria Nossa, Leite, querida, olha, muito obrigada por todo o seu agradeço. conhecimento compartilhado. Maria Leite, que é a grande protagonista do nosso documentário do Malecom a Paranoá, Notícias da Educação, iria estrear esse ano na Unicamp, mas se tudo der certo, ano que vem nós vamos estrear, e a gente quer ir aí para estrear também na Associação José Martins. Vai ser um prazer, viu, Ju, receber você. Eu agradeço, eu sou uma entusiasta, você sabe, da Revolução Cubana, das lutas dos povos, né, da América Latina e de Cuba em especial. Então, quando eu começo a falar de Cuba, eu me entusiasmo. Então, Maravilha. eu passei um pouco do horário aí, porque eu tenho muita vontade, às vezes, assim, não é, de extravasar. E o ano que vem eu pretendo que a minha tese esteja feita. Quando eu estou fazendo a minha tese, eu fico pensando, para que eu estou escrevendo isso? Quem vai ler isso? Aí Muita gente. eu vou divulgar a minha tese no seu coletivo, viu, Ju? Com certeza. Para ver se eu arrumo alguns leitores lá para justificar esses 4 anos que eu estou me dedicando de noite a essa luta. Muitos leitores. Muito obrigada, viu, Jô? Agradeço. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Olha, um abraço para todos aí, para Gilberto, para Catiane, para todos os amigos que estão nos vendo. Muita saúde para vocês. O que nós estamos querendo esse ano é só saúde, né, Ju? Só saúde. Obrigada, professora. O ano que vem. Tá bom? Beijão, viu? Beijão. Obrigada, tá? E nós vamos terminando essa live de hoje indicando para vocês mais 2 livros muito interessantes. Um é o Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução, organizado pela professora Joana Salem. Joana Salem também faz parte do nosso documentário, esse documentário feito por mim e pelo Gilberto Santana, editado pelo nosso querido Fábio Andrade, que estrearia esse ano na Unicamp, mas no ano que vem nós vamos, com certeza, estrear esse documentário e rodar com ele pelas universidades aí no Brasil.
É um outro livro, que é um livro de um amigo querido, Antônio Sonsin, chama-se Cuba, o Último Reduto da Liberdade, é um relato, um diário de viagens, e o Sonsin me convidou para escrever o prefácio do livro. Eu sempre termino as nossas lives com um texto, e vou, então, terminar essa live de hoje com esse prefácio que eu escrevi para ele. Ao ganhar o Nobel da Literatura em 1982, o escritor colombiano Gabriel García Márquez fez um longo discurso contemplando a solidão da América Latina. Esse aspecto secular, caracterizado pela exploração e assimilação da cultura imposta pelos dominadores. Uma espécie de condição que nos aparta de tudo aquilo que um dia pretendeu-se como soberania de uma criação cultural negada e destruída pelo Império. Assim é nossa triste história, um ir e vir dos antigos novos mercadores na chamada globalização ou mundialização no processo de esgotamento de recursos naturais, em nome de um mundo financeirizado e disposto a aterrar qualquer sentido mínimo de dignidade para os 99% da população. A misoginia e xenofobia lançam seus dados e declaram guerra em relação a tudo e todos que fogem de um padrão normatizador de conduta e servidor de tapete debaixo das grossas botas do capitalismo. À esquerda do imperialismo encontra-se uma ilha chamada Cuba. Na esteira das visões estereotipadas da ideia de paraíso ou inferno, está um país que, em 1959, rompeu com seu passado colonizado e abriu definitivamente as portas de uma nova época. Desde então, ocorrem avanços sociais jamais imaginados para um lugar conhecido como quintal dos Estados Unidos e fonte de intenso turismo sexual nos idos do século passado. Entre erros e acertos, o trabalho coletivo forjou amplas condições de existência para seu povo em meio a um bloqueio econômico, cláusula pétrea para o fortalecimento do imperialismo e a defenestração do socialismo, colocado pela grande mídia ao mundo como ditadura, sendo que o capitalismo passa a ser considerado como o grande sistema. Nele, a imprensa e os monopólios controlam nossas vidas. Mas aqui não se trata de maneira alguma de uma espécie de ditadura, só um modo característico de ditar os caminhos da nossa irrelevância perante o modus operandi. Em Cuba não há problemas? Se a ingenuidade e uma espécie de visão romântica forem nossas primeiras guias, a resposta é não. Cuba seria uma espécie de varanda com vista para o mar, nos trazendo a possibilidade de se ler Marx e passear tranquilamente pelo malecão. Ocorre que nossos estudos e olhares não podem deixar de perceber a complicada situação geopolítica da ilha, a sempre necessária importação dos produtos. A derrocada da União Soviética em 1991 deixou o país órfão de apoio institucional, econômico e político. Cuba, ao passar dos anos, recobra seu fôlego, investe no turismo, estabelece duas moedas, o CUP, peso cubano, e CUC, peso conversível, para o fortalecimento de sua economia através da prática turística. Uma outra situação preocupante é a ocorrência do chamado coentrapropismo, espécie de trabalho por conta, que ameaça frequentemente seus praticantes com os modelos de individualismo, a ânsia pelo famigerado caráter empreendedor da nossa frágil sociedade capitalista. Todos esses senões encontram-se na pauta do socialismo em construção. Cabe ao tempo e a um povo com extremo senso de soberania popular os ares dados aos novos caminhos para a revolução. Nas comunidades dos países periféricos do capitalismo, estão os jovens com seus celulares, roupas de marca e tantas outras traquitanas tecnológicas. No entanto, a escola pouco lhes oferece. A saúde, menos ainda. Somos mendigos, duetos de uma civilização de horizonte avançado em conhecimento. Em Cuba, as roupas são simples, a tecnologia escassa, mas qualquer pessoa pela rua fala 3 ou 4 idiomas. A saúde é o grande arauto do governo cubano ao mandar seus médicos para o mundo todo.
As escolas são marcadas pela assimilação dos conteúdos construídos historicamente pela humanidade. Como diria José Martí, a melhor maneira de ser livre é ser culto. Nesse quesito, Cuba marca seu trajeto pelo mundo, pois o humanismo desse povo nos amarra ao chegar em Havana e caminhar por suas ruas encampadas pelo lastro da solidariedade. Aprendamos com a ilha. Um abraço para vocês e até semana que vem.